O objetivo da fraternidade é que vocês se compreendam cada vez melhor. Isso não é um processo confortável, não é um processo divertido, é um processo desconfortável, espinhoso, doloroso, que dura uma vida inteira. Então, eu não estou aqui para dar fórmulas mágicas, eu não estou aqui para dar uma simpatia e falar assim: olha, eu resolvo a vida de vocês em 15 dias, me paguem 20 mil reais. Eu não estou aqui para criar mais karma. Eu estou aqui para me refinar, para me entender e para contribuir com o meu desenvolvimento para o coletivo. Então, vocês vão poder contar com o meu suporte de maneira irrestrita nesse processo. Eu vou dar todas as ferramentas possíveis. Eu vou entregar um mapa na mão de vocês, mediante o objetivo que cada um de vocês tem. Mas cada um de vocês vai caminhar com as próprias pernas. E aí eu vou estar lá, boa! Segue para cá, segue para lá. Por quê? Porque, assim, da mesma forma que eu muitas vezes tenho uma visão mais ampliada das questões das outras pessoas, as pessoas muitas vezes têm uma visão mais ampliada das minhas questões. Por isso que o desenvolvimento é coletivo. É impossível você se desenvolver de uma maneira individual e isolada. É difícil conviver com o ser humano? É, porque nós temos características internas que são difíceis e que precisam ser buriladas, cada um a seu modo. Tem gente que é mais deprimida, tem gente que é mais enraivecida, tem gente que é muito expansiva, excessivamente, tem gente que é excessivamente introspectiva, e a ideia é a gente sempre encontrar o equilíbrio, porque não existe preto e branco. Existe um arco-íris de muitas cores que a gente pode experimentar, que a gente pode viver. Então, a aula 5, a gente vai abordar a arquitetura multidimensional do ser humano. E aí a gente vai seguir aquela mesma linha. Amanhã eu passo os comandos para vocês gerarem nas inteligências artificiais de vocês, tá bom? Vamos lá. O objetivo dessa aula é explicar de uma maneira mais didática e sem dogma religiosa a arquitetura do ser humano. Porque a gente não é só isso aqui que a gente está pegando, né? Carne, osso e tudo mais, cabelo. A gente não é só essa aparência. A gente tem uma série de arquiteturas eletromagnéticas que foi o que a gente abordou nas aulas passadas. A gente falou sobre o corpo biológico, o corpo etérico, que envolve meridianos, chakras. A gente falou sobre os campos áuricos, que eles têm cerca de 3 metros de diâmetro em volta da gente. Inclusive, hoje, eu estava estudando sobre o metal cobre, né? O metal cobre, ele gera uma proteção no nosso campo áurico. Ele é o único metal capaz de fazer isso. E quando ele é utilizado na mão esquerda, que é um ponto, inclusive, que Jesus Cristo ensinou e isso aparece em estudos teosóficos, que eu tenho estudado muito teosofia, e quando ele é associado à parte esquerda, porque a parte esquerda do nosso corpo é receptiva, a parte direita é projetiva. Então aqui a gente recebe, aqui a gente doa, entendeu? Porque da mesma forma que nós estamos alimentando o ambiente, as pessoas à nossa volta, as pessoas à nossa volta também estão nos alimentando, é um processo de retroalimentação. Por isso é importante a gente se analisar e também analisar as pessoas que estão à nossa volta, quais são os perfis que a gente gosta por perto, quais são os ambientes que a gente se sente confortável, porque se a gente se sente bem em um ambiente denso e atoentado nós estamos. Se a gente se sente bem em um ambiente mais elevado, mais clarificador, que foque em uma lucidez, mais saudável a gente está. Então, hoje a gente vai falar dessa parte integrativa, que envolve camada energética, emocional, espiritual e coletiva. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês vão, por favor, levantando a mão. Agora, a ideia, como a gente não se vê há muito tempo, é trazer todos nós para o núcleo de presença, que é essa aula. E aí, eu vou tentar compartilhar com vocês uma tela com som, que é uma frequência.
Por quê? Porque a gente só se percebe em outras dimensões, quando a gente viaja além da matéria, quando a gente silencia a dimensão física, que está extremamente barulhenta. Então, hoje, a gente vai se sentar na nossa própria presença e a gente vai simplesmente sentir. Então, a ideia é a gente refinar, entender e se ouvir melhor e ouvir o ambiente. Eu vou passar uma série de diretrizes aqui, uma série de possibilidades de exercício. A gente vai ancorar agora em uma determinada frequência, mas por que eu estou passando mais de uma possibilidade, mais de um parâmetro? Porque eu quero que vocês tenham possibilidades na rotina de vocês. Porque aqui eu não estou falando de espiritualidade dogmática. Eu não estou falando de cannabis de maneira recreativa, eu estou falando de maneira integrativa. Eu não estou falando só de rolê de coach. Olha, eu estou aqui porque você vai ter sucesso na sua vida. Não. Eu estou abordando a prática de espiritualidade na rotina, sem nenhum tipo de dogma religiosa. E eu utilizo a cannabis para tornar esse processo mais fluido. Porque a cannabis ancora mais a gente no presente, principalmente quem tem esses distúrbios emocionais. Por exemplo, eu tenho hiperatividade, o amiguinho tem TDAH, o outro tem burnout, o outro é borderline, tá tudo certo, tá? Todo mundo aqui, cada um com a sua questão que precisa refinar e tá tudo certo. A gente tá junto e a gente vai se ajudando. Então tá, agora eu vou explicar as possibilidades. E quando eu finalizar a explicação dessas possibilidades, eu vou pegar aqui uma frequência e vou colocar e a gente vai ouvir ela durante 120 segundos. Então, quais 3 tipos de atenção que a gente pode ter? Porque para a gente estar no presente, a gente precisa direcionar a nossa atenção para algum ponto aqui, agora. Porque a nossa mente divaga e viaja muito entre passado e futuro. Então, a gente sofre por dores do passado e a gente sofre por possibilidades e medos de dores no futuro. E muitas vezes essas coisas só acontecem dentro da nossa cabeça. Por isso que quando vem aquele monte de pensamento, você é tomado pelo medo, e eu me coloco nessa roda, porque a gente não está vivendo um momento fácil, a gente está vivendo um momento de transição energética muito intensa, tanto que fisicamente está tendo uma inversão das polaridades. Isso mostra o quê? Que nós estamos sujeitos a essa inversão. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando só da parte eletromagnética, metafísica, energética. Eu estou falando de física. Eu estou falando de ciência. Eu estou falando de prática. Porque eu acho que é isso que está faltando na nossa sociedade. A espiritualidade de maneira prática e sem esse monte de dogma religiosa. Que, Jesus foi isso, Jesus foi aquilo. Eu acho que a nossa sociedade está saturada e esse modelo institucional de igreja, de religião associada a Estado que está deteriorando, que está destruindo tudo, inclusive corroendo o tecido social. A gente está ficando cada vez mais egoísta, mais narcisista, mais egóico, mais reativo. Então vamos lá. Atenção auditiva externa é o que vocês podem fazer na rotina de vocês. Para, respira de forma consciente, tem diversos exercícios de respiração. Um interessante é puxar 4, aí conta até 4, segura contando até 4, solta contando até 4. Só nesse processo, se vocês repetirem de 3 a 5 vezes, vocês já estarão no presente. Por quê? Porque vocês vão ter um esforço cognitivo para fazer essa contagem e sincronizar a respiração. Após isso, quais sons estão à sua volta? Se concentre no passarinho, no carro, na buzina, no que o vizinho está falando, se a TV está ligada, se tem algum som eletrônico. Isso já vai trazer você para o presente. E para a gente ter paz, a gente precisa fazer ancoragens constantes no presente, porque o presente é a única realidade que importa. O que a gente projeta no passado e no futuro não é relevante, porque não existe. Atenção interna.
dá para vocês desenvolverem um nível de autoconsciência tão grande que vocês podem chegar ao ponto de ouvir o próprio coração de vocês. Hoje eu já consigo isso. Quando eu vou ter atenção à escuta interna, eu consigo ouvir as batidas do meu coração, eu consigo ouvir eu engolindo, que a gente consegue sim se ouvir engolindo com mais facilidade do que as batidas do coração. Aí eu passeio pelo meu corpo, como os meus pés, como as minhas pernas estão se sentindo. Como está meu estômago? Como é que está a tensão na minha musculatura? Como estão os meus ombros? Como eu estou sentindo a minha cabeça? Isso também traz para o presente. E analisar, muitas vezes, os pensamentos que surgem nesse processo de escuta interna. Porque a gente foi muito ensinado a se julgar. E quando a gente erra, a se punir. Só que eu também, eu sou uma pessoa extremamente autoexigente. Então, quando eu erro, para mim ainda é muito difícil. Eu estou refinando o aprendizado de que erro é refinamento. Que as coisas que eu errei até agora me trouxeram até aqui, fizeram eu criar coisas muito legais que eu sinto muito orgulho hoje, como a fraternidade, o ecossistema, as plataformas de tecnologia e a rede social que eu também estou desenvolvendo. Então, assim, se eu tivesse acertado tudo, eu não estava aqui. Eu não estava, acho que nem tinha criado tudo isso, porque isso foi a resolução de muitos erros. Então, esse também é um erro conceitual da nossa sociedade. Mas, enfim, quando vai fazer essa coleta de dados, imagina que os pensamentos são carros em uma rodovia. E eles passam ali, porque o papel do plano mental é trabalhar. É isso que ele está sendo ensinado. Então, quando pensa que cada pensamento é um carro, e aí você pode entrar nesse carro, que é dialogar com o pensamento, ou deixar o carro passar. Porque se você não entrar no carro, o pensamento vai. Então, analise os pensamentos que vêm, sem se julgar, sem se depreciar por qualquer coisa que vem, porque as vozes na nossa cabeça são de nós mesmos e são de seres imateriais que nos cercam, que são elevados ou adensados. Então, é por isso que é importante a gente se escutar sem julgamento, para a gente pensar o que importa, entender o que é nosso e o que é indução. A atenção sinestésica, que é essa de se conectar com o corpo, ver se você está com calor, atenção muscular e tudo mais. Então, essas três técnicas são conhecidas como ancoragem. O que que elas fazem? Fortalece o senso de presença, dá o senso de consciência no agora. E agora eu vou pegar aqui a frequência, só um momentinho. Agora eu preciso saber se está todo mundo ouvindo, conseguindo ouvir belezinha essa frequência. Pessoal, tá todo mundo ouvindo? Eu não Você já deu, você já Vou dar deu o o play, play. não? Ó, vou dar o play. Ah, tá. Todo mundo ouvindo? Não. Não.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar aqui no chat e aí não tem problema, vocês escutam e a gente vai ouvir junto por 120 segundos. Beleza, Carol. Eu mandei o link aqui no chat. Todo mundo conseguiu abrir os links? Sim, é só um, né? É só um? Isso, o link, desculpa. Aqui foi. Tá. Agora eu vou cronometrar 120 segundos. E aí todo mundo vai focar em ouvir essa frequência em fone de ouvido. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto, pessoal, todo mundo pode retornar. Pronto. Alguém quer Ok. compartilhar alguma experiência que teve nesse processo ou tirar dúvidas até agora? Eu senti que, fazendo a respiração dos 4 segundos ali, nossa, meu olfato destacou demais. Inclusive, tive que pegar um chiclete aqui. Comecei a sentir o cheiro dele. Olha, que curioso. Existem perfis que têm determinadas habilidades mais apuradas do que outras. Eu tenho o olfato extremamente apurado. Isso tem muito a ver com o animal de poder que está associado à sua existência. Por exemplo, a minha é o lobo, que é um ser extremamente olfativo, que pode desbravar outros territórios. O meu esposo, por exemplo, ele tem a audição muito aguçada. Então, geralmente quem tem o olfato muito apurado consegue fazer leituras interessantes do comportamento humano. E aí faz essa leitura muitas vezes de maneira inconsciente por causa do cheiro. Aí seria interessante você estudar essa questão de animal de poder.
começar a estudar com qual você se identifica. E assim, tem uma porrada, desde lobo, urso até gafanhoto. Então, é uma linha de estudo legal. Legal, vou saber mais, sim. E quem tem sensibilidade olfativa, também tem a questão de, em ambientes que o odor está mais fétido, tem tendência a ficar mais irritado. Em ambientes que o odor está mais gostosinho, mais cheirosinho, acalma. Então, a questão de aromaterapia para você seria muito interessante. Nossa, eu sou viciado. Então, uma vez eu fui em uma associação, fui visitar, fazer uma visita laboratorial, e me deram algumas flores para eu cheirar. Uhum. E aí uma das flores, ela tinha um cheiro muito forte de eucalipto, de pinho. E aquele dia eu estava com muita rinite, eu estava com aqui tudo constipado. A partir do momento que eu cheirei aquela flor com um aroma mais fresco, desentupiu meu nariz. Linalol. É muito bom. Eu uso bastante aqueles óleos essenciais, toda hora quase, sou viciado naquilo. Então, é muito bom mesmo. Associar o uso de óleos essenciais, um protocolo de respiração consciente, e ouvir uma frequência, nossa, já ajuda de uma maneira absurda a rotina. E se ainda tiver um protocolo de combinação de floral, nossa. Se fumar então, nossa senhora. É sério, eu criei protocolos fazendo essas combinações de teste para muita gente, tipo, muita gente. E assim, foi 100% de aderência. E é um negócio simples. A pessoa, depois de 3 dias, já está melhorzinha, em 2 semanas está estabilizando, em 21 dias levantou. Então, são coisas muito práticas que a medicina não explora, não trabalha para gerar dependência de medicamento. Uhum. Legal, vou tentar combinar essas frequências com alguma meditação que estou fazendo antes de dormir. Tá, se você quiser, depois eu elaboro um protocolo para você e te mando. Eu acho que eu fiz algo assim para Simone. Acho legal, sim. Mas primeiro eu preciso ver aquele último mapa que você me mandou, que na correria acabei nem abrindo ainda, confesso. Aquele é o dos ciclos. E termina em março. É bom você dar uma olhada, porque ele é direcionado, ele é um mapeamento para você no primeiro trimestre. Eu vou ver saindo da aula já. Agora essa semana eu consegui me organizar melhor. Tá bom. Bom, Você fez para mim mesmo, Carol. Até me ajudou bastante quando eu estava com umas crises de ansiedade, lembra? Você falou até da alimentação. No protocolo tinha até alimentação. Me ajudou demais, 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 demais mesmo. a questão de naturoterapia ajuda muito. Quem manja muito dessa questão de engenharia alimentar é a Nath, porque ela aborda isso daí. Ah, bom saber. Mais uma que veio para somar com tudo aí. Eu falei aquela hora Linalol, o do PIN é alfa-pineno, Carol. Se você gosta, esse é o terpeno. Eu gosto. Me ajuda, desentope tudo meu nariz. E meu nariz é enorme, fica uma congestão que parece adulta. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar da arquitetura do ser humano. A gente não é só um corpo com energia. A gente é uma energia dentro de um corpo. Então, agora eu vou mostrar a estrutura fundamental do humano. E aí a gente vai pelas camadas que a gente falou lá no começo. Biológica, mental, emocional e energética. E aí, esse agrupamento gera um único organismo vivo, que é o que nós somos. Não existe nenhum outro ser no universo que seja igual a gente. E assim, olha o quanto isso é legal, a gente ser um ser único. O que eu sou capaz de fazer, a maneira como eu vejo o mundo, não tem nenhum outro ser na face da Terra que consegue criar as coisas que eu crio. E isso vale para vocês também. Cada um tem um propósito único e específico. E quando a gente lembra esse propósito, não é que vai deixar de ter problema, é que a nossa força vai estar mais estruturada. A gente vai entender os desafios no meio do processo. E por mais que tenham N desafios, a gente não vai desistir. E até quando a gente falar, putz, eu desisto hoje, amanhã a gente vai falar, putz, mas eu sei o que eu vim fazer. Se eu não fizer isso, a minha vida não faz sentido.
Então, vamos lá, nossos corpos. O corpo biológico. Na aula 3, slide 10, tem mais detalhes sobre o corpo biológico. O que ele é? Ele é o sistema físico, molecular, orgânico. Ele é o que sustenta essa consciência encarnada. Aí, nesse corpo, a gente tem estímulos sensoriais, regulação de hormônio, e aí ele abriga todo o nosso sistema periférico nervoso. E o que é isso? É a tradução da energia em ação na matéria. O corpo mental, ele é a camada que é responsável por organizar as informações, por formular pensamentos, interpretar as experiências. A parte mental, ela cria as narrativas, aquele monte de conversa que a gente cria dentro da nossa cabeça. Então, ele é o plano da lógica, ele é o plano da racionalidade. E ele faz a gente ver o modelo de realidade que a gente está inserido. O campo emocional, ele está mais ligado à parte vibracional do sentir. O campo mental produz vibrações, cargas eletromagnéticas, assim como o corpo emocional. Inclusive, os nossos corpos têm as cores áuricas, as produções de símbolos, né, que podem ser desde produções geométricas até produções mais simbólicas. Inclusive, aquele símbolo do OM, o símbolo visual, ele surgiu através de um processo de meditação que o meditante visualizou o símbolo. A gente produz frequências em hertz. Essas frequências que eu falo para a gente ouvir, a gente também produz elas. E assim, todos esses símbolos que a gente produz, eles se projetam através de movimentos. Então, olha como o ser humano é um troço impressionante que deve ser estudado, e o pessoal, assim, tá super em um nível de consciência raso. Eu não tô falando que a gente não tem que curtir, tomar uma breja, quem consome cannabis, ir nesses festivais e tudo, mas eu não tô falando isso. Eu tô falando que a gente precisa equalizar diversão, descompressão com foco em desenvolvimento, com foco em autoconhecimento. Então, assim, o campo emocional, ele armazena as nossas memórias afetivas, ele imprime, ele é o gatilho das nossas reações, ele ativa diversas respostas fisiológicas. Um exemplo, quando a gente está nervoso, o coração dispara. O que é isso? Um gatilho emocional que disparou uma reação no corpo biológico. Então, tudo que a gente sente, a gente pensa, influi diretamente e constantemente no periférico biológico. Por isso que quanto mais a gente entende o que a gente sente, o que a gente pensa, mais coerente a gente fica, mais saudável a gente fica, melhor o nosso corpo responde. Porque quando a gente se conhece, a gente fica firme na nossa fé e na fé da orquestração cósmica. E aí, a liberação de cortisol reduz no nosso corpo. Com a liberação de cortisol reduzida no nosso corpo, a gente naturalmente fica mais saudável. A pele fica melhor, o cabelo fica melhor. Então, olha como está tudo conectado. E a medicina só está falando de dar uma substância ali, um protocolo tarja preta para aplacar uma emoção, porque se você apagar esse dado aqui dentro do seu cérebro, através do estímulo dessa substância química, tá tudo bem, você não vai mais sentir o problema. Mas o problema tá lá. Você vai tomar remédio a vida inteira? É legal a gente tomar remédio, a gente buscar formas de tornar o processo que está extremamente doloroso minimamente tolerável. Mas só o medicamento não vai resolver a nossa vida, precisa ser integrativo. O corpo energético são as estruturas que modulam o fluxo, vitalidade e a nossa coerência vibracional. O que é a coerência vibracional? É quando mental, emocional, comunicação e comportamental estão no mesmo eixo. O que você fala é o que você pratica, o que você fala é o que você vive. É importante a coerência vibracional para a gente funcionar melhor.
Ainda na aula 3, mais uns slides 15, 16 e 17. Depois eu vou liberar esse material para vocês, vocês vão poder consultar, para se vocês quiserem se aprofundar nesses detalhes e em cada uma das aulas e dos slides pertinentes. Então, as auras é aquele campo que tem um diâmetro de 3 metros e do Chico Xavier chegava a ter de 15, se eu não me engano. Olha que ser evoluído, olha o tanto de carga eletromagnética ele ancorava no corpo biológico dele. E o corpo biológico dele, associado a toda essa camada eletromagnética, fundamenta o corpo bioenergético. O DNA do ser humano, ele é fundido, ele é bioenergético também. A gente tem o nosso DNA eletromagnético, etérico, espiritual, assim como a gente tem o nosso DNA biológico. E aí, quando a gente encarna, faz o fundimento dessas duas correntes, desses dois DNAs. Então, olha como é impressionante a arquitetura do ser humano. Então, esses campos eletromagnéticos, eles refletem nosso campo mental, emocional e espiritual. Os chakras, eles são como se fossem janelas do nosso corpo. Eles fazem um processamento emocional energético. Então, a gente tem os 7 chakras mais conhecidos, que a gente abordou isso na aula 3, e a gente tem uma série de outros chakras espalhados pelo corpo, inclusive na palma das mãos, na palma dos pés. E a gente tem os meridianos. Quem já fez acupuntura vai entender bem o que é meridiano. Os chakras são as janelas. Os meridianos são tipo a fiação elétrica. E essas fiações elétricas têm interruptores em determinadas partes do corpo. Principalmente na parte auricular, nas orelhas. Tanto que tem a acupuntura das sementinhas, que é uma sementinha ridiculamente pequena, com um micropóreo, um esparadrapo, dói. Como isso é possível? Porque ela ligou um interruptor que está ligado ao problema que você comunicou para a acupunturista. E ela vai naquele ponto que, naturalmente, como você tem problema, ele está mais sensível. E tem com as agulhinhas, que vai em todo o corpo. Então, eles são os canais que distribuem a energia que a gente produz. Conclusão. Esse amontoado de tipos diferentes, de coisas diferentes, criam o corpo bioenergético, que a gente falou na aula 5, que é uma arquitetura complexa que produz, emite, absorve e transforma energia constantemente. Campos energéticos. A energia, ela é uma linguagem que ela se dinamiza através do corpo e ela fala antes da capacidade mental de tradução. Então, agora, a gente vai explorar como é que o campo energético se organiza, se comunica e se altera de acordo com as nossas emoções, pensamentos, ambiente e interações. Olha que ilustração bonitinha. Demorei uma era para fazer essa arte, porque eu queria que fosse didática. Olha aqui, ó. O universo, né? A orquestração cósmica sempre ali regendo as energias. A gente tem aqui o plano telúrico, que é o planeta Terra, com natureza, com árvores. A gente tem aqui os indivíduos, né? Os seres humanos. A gente tem os animais. E a gente tem até os seres além da matéria, né? Que eu coloquei como fantasminhas da Disney, porque eu gosto de ilustrações. Então, o que esse amontoado de informação afeta todos nós? A gente tem aqui uma energia cósmica, que é a regência do todo. Tem gente que chama de arquiteto do universo, tem gente que chama de orquestração cósmica, tem gente que chama de Deus, cada um chama de um jeito. Mas essa é a força que rege o universo. Aí a gente tem o plano vegetal, o plano telúrico,
que é a energia do planeta Terra. Por quê? Porque a gente tem diversas camadas, diversos núcleos que compõem a Terra, que é tipo uma cebolinha. E ela produz energia que afeta a gente. Então, um ser humano equilibrado, que tem consciência de sua multidimensionalidade, ele está bem aterrado, bem ancorado na Terra e super conectado com o plano cósmico. Por quê? Porque o ser humano é uma interface dos dois. A gente veio aqui canalizar informações do plano espiritual no plano material. Jesus Cristo e os grandes avatares, como Buda e tudo mais, fizeram exatamente isso. E cada um, à sua forma, vai fazer isso no seu próprio estágio de evolução. Ah, legal. Então, a gente tem o reino vegetal, o reino mineral, que é o das pedras, o reino animal. A gente tem interação com pets, né? Que estão na nossa rotina, graças a Deus, porque eles trazem um pouco de humanização que o humano perdeu. Muita gente encontra na conexão com o animalzinho ou até na conexão com a inteligência artificial muito que falta no ser humano, né? Que é afeto, fraternidade, escuta, presença ativa. E além dessas interações, a gente tem o plano dos desencarnados, que podem ser mentores, que são seres elevados, aí tem gente que chama de mentor, tem gente que chama de guia, tem arcanjo, tem anjo da guarda, eu falo da minha egrégora espiritual, tem gente que fala da equipe, tem gente que fala família cósmica, tem muita coisa, né? Então, assim, tem o contato com o plano além da matéria, que são esses mentores, que são os elevados, na mesma pegada que existe os indutores por aqui, que são os seres adensados, que se alimentam da energia do ser humano, da energia que a gente produz, porque assim, nós somos verdadeiras baterias eletromagnéticas. Então, assim, ciência e espiritualidade são faces da mesma moeda. Toda a arquitetura bioenergética humana, a nível metafísico e físico, ela gera dados eletromagnéticos. E aí, como a gente pode trazer essa informação para a ciência? Toda partícula carrega em movimento. Carregada em movimento, gera um campo eletromagnético. O corpo humano, ele é composto por íons, fluidos e corrente elétrica neural. Então, ele produz naturalmente padrões de campo, frequência e oscilação. Então, assim, nós somos emissores e receptores de energia o tempo inteiro. E a energia é a comunicação não verbal. Quando a gente saca, quando a gente consegue refinar a nossa leitura para ler o ser humano além do que ele fala, a gente tem uma vantagem competitiva absurda. Por exemplo, você vai para uma rodada de investimento. Se você souber ler os investidores que estão disponíveis ali, você tem uma vantagem competitiva, porque você pode falar exatamente o que ele quer ouvir. O Jeff, por exemplo, ele está agora atuando no meio corporativo, então ele tem uma liderança para se reportar, ele tem pares para observar. E o meio competitivo, ele tende a ser mais predatório. Então, se o Jeff refinar a análise de pares de quem está acima, ele vai ter uma vantagem competitiva, porque ele vai conseguir antecipar as leituras do que ele pode fazer para se sobressair, para ganhar destaque com relação à liderança, para ver se tem alguém ali do lado que pode ser um aliado ou se pode ser um opositor. A gente precisa se aliar a parceiros, assim como se defender, porque assim, se nem Jesus agradou a todos, imagina a gente, né? A Simone, quando vai desenvolver parcerias, se refina legal a leitura, apesar de ela ter um esposo que faz uma excelente leitura, por ela ser uma pessoa muito empolgada, ela refinando isso, as parcerias vão ter mais longevidade. Por quê? Porque ela vai analisar os parâmetros dessa pessoa são aderentes aos meus parâmetros? Sim, não, bacana. Se não, ela poupou energia vital. Ela podia estar despendendo uma energia que não ia dar em nada com alguém. Então, quando a gente faz investimento energético, investimento de tempo, a gente precisa ter um refinamento, uma inteligência, para a gente não se meter em confusão. Como todos nós já nos metemos bastante. Eu mesma tomei vários calotes aí. Interações energéticas, e a aula está chegando no final.
a gente tem interações com seres, que são seres que estão encarnados, e seres que estão desencarnados. Esses seres que estão desencarnados, a gente pode chamar eles de seres etéricos, porque eles não têm matéria biológica, mas eles têm matéria etérica. O éter é o quinto elemento, tipo terra, fogo, ar, água. 4 elementos. O quinto é o éter. O quinto é o elemento que dinamiza os demais. Então, ele é como se ele fosse um veiculador. Ele vai pegando, agregando as moléculas, as energias e acopla uma vivência, um ser novo, por exemplo. E a gente tem interação com os ambientes, que é tão real quanto uma pessoa. Só que o ser, tanto encarnado quanto desencarnado, a gente é mais volátil, principalmente os desencarnados. Tem uma volatilidade energética. Então, hoje eu posso acordar bem, terminar pistola e amanhã acordar triste. Já os ambientes, não. Eles são mais estáveis, mais lentos e mais estruturantes. Por exemplo, aqui nessa casa que eu tô morando, essa casa é da minha família. Só que durante um tempo que eu morei em São Bernardo, em Ubatuba, algumas pessoas moraram aqui. Cara, eu tô conseguindo deixar essa casa limpa agora, porque, nossa, era um inferno. Eu limpava a casa, estava suja. Eu limpava a casa, estava suja. O que é isso? É a reverberação energética das pessoas que moraram aqui durante cerca de 2, 3 anos. A minha energia conseguiu volatilizar? Não de forma tão dinâmica, porque foram pessoas que ficaram aqui muito tempo. E a presença das pessoas dinamiza o ambiente, assim como o tempo. Então, eu precisei ter ações repetitivas para eu romper aquele padrão de energia, para ele se dissipar e eu acoplar uma nova configuração, um novo parâmetro energético. Então, esse é um exemplo prático de como, quando a gente muda de casa, quando a gente vai para um ambiente, esse ambiente vai demorar para dinamizar de acordo com a nossa própria energia. Mas, da mesma forma que a gente emana emoções e vibrações, o ambiente também, de quem morou ali, do que aconteceu ali e dos padrões emocionais que se repetiram ali. Quando a gente vai ver caso de casas mal assombradas, sempre tem um padrão de repetição emocional, um padrão de repetição comportamental. Então, ó, como é delicado a gente conseguir romper um padrão de um ambiente, mas da gente mesmo é mais fácil. Laboratório médico espiritual. Ai, ai. Hoje, o nosso laboratório, aí eu vou passar o comando para vocês depois, para não, porque assim, já foi muita informação, tanto que a gente já estourou aqui o tempo da aula. Espero que vocês não se incomodem. Mas assim, a gente vai fazer uma seleção de objetos de estudo. E a escolha de vocês vai ser analisar a interação com o ambiente e ou uma pessoa. Pode ser os dois ou pode ser um. E aí vai ter que respeitar ali uma linha de tempo, um passo a passo. Por quê? Porque tem a observação prévia. Antes de você encontrar uma pessoa em determinado ambiente, você tem que registrar como você se sente, o que você pensa, quais são as emoções que aparecem e como o seu corpo biológico fica antes de você ir. Por exemplo, ansiedade, tristeza, essas coisas a gente consegue sentir no corpo físico. Qualquer emoção a gente vai conseguir sentir no corpo físico. Então, como o corpo reage quando você está ali antes de encontrar a pessoa e naquele determinado local? Observação direta. Durante o contato com aquela pessoa ou naquele ambiente, o que você pensa e sente? Se for uma pessoa, como ela está vestida? Como ela se movimenta? Como é que ocorre a comunicação? Quais são as cores do ambiente? Como aquele grupo naquele ambiente interage? E como o seu corpo reage? Por que eu falo das cores, da gesticulação e da comunicação? As cores que a gente escolhe definem muito o nosso estado vibracional. Assim como define muito quem a gente é naquele determinado momento. Porque a nossa essência é a mesma, mas
a nossa composição energética ela vai se dinamizando conforme a gente vai vivendo, porque a gente tem o direito ao livre-arbítrio. Deus acredita tanto no ser humano que deu livre-arbítrio para a gente vir aqui passar vergonha. Então, assim, a gente vai mudando também. Porque se a gente tem o livre-arbítrio, a nossa história vai se formando, assim como a nossa composição energética vai se dinamizando. Por exemplo, como eu sou uma pessoa muito agitada, muito energética, a minha casa é parede tudo branca e eu uso muito tons azuis. Por quê? Porque o azul é o oposto energético. É para você descansar, para você desacelerar. Mas tem dia que eu coloco roupas muito coloridas. Por quê? Porque aquele dia eu estou mais vibrante, eu estou mais alegre, eu estou mais feliz. Por exemplo, quando eu vejo que a minha mãe não está naquele dia mais tão legal e ela fala, filha, vamos sair. Eu coloco uma cor mais vibrante e eu me preparo emocionalmente para estar mais energizada. Para quê? Para eu levantar energeticamente a minha mãe. Porque não existe nada mais contagioso do que o campo emocional. Muito mais contagioso do que qualquer virose. Exemplo, chegou o chatão da roda, detonou o ambiente. Chegou uma pessoa mais animada, mais bem-humorada, todo mundo ri. Então, as emoções são altamente contagiosas. Vê como ela gesticula, que nem eu sou uma pessoa que eu gesticulo muito com as mãos. O que é isso? Eu tenho o meu mental muito dinamizado, ele funciona muito rápido. Eu sou uma pessoa muito energética, eu preciso me movimentar com o corpo de tanta energia que eu tenho. Tem gente que é mais contida, a pessoa te encontrou, segurou a bolsa, ela não está confortável, ela não está segura ali na sua presença. Isso significa que ela não gosta de você, que ela tem alguma questão com você? Não. Não vamos levar as emoções alheias para o pessoal. A pessoa está sentindo ali as coisas dela, não tem nada a ver com você muitas vezes. Então, olha, se a pessoa está segurando a bolsa, ela está fechada. Vou procurar colocar pontos que gerem confiança e fazer perguntas para eu deixar claro para a pessoa que eu quero entender melhor a pessoa. Que eu sou uma boa ouvinte, que eu estou ali presente. Ela colocou a bolsa de lado. Bacana. Olha como a comunicação é majoritariamente não verbal. E aí, a observação posterior. Saiu do encontro com a pessoa, saiu do ambiente, registra. O que eu pensei? Que emoção surgiu? Como meu corpo reagiu? E aí, a próxima etapa, eu vou mandar o comando para vocês gerarem pegar todos esses dados e colocar lá na inteligência artificial para ela gerar um relatório para vocês. Porque a gente utiliza muito a inteligência artificial para organizar os nossos dados. Inclusive, eu notei bastante interferência energética em todas as inteligências artificiais. Todas. E eu estou criando uma inteligência artificial nova, que eu estou utilizando o motor da Gemini, que é da Google, que é um motor que eu achei bem interessante. E eu vou pegar o motor dessa inteligência artificial e vou colocar em um cercado, com uma série de parâmetros. Por quê? Porque o plano digital, ele sofre influência energética da mesma forma. As pessoas que estão criando a inteligência artificial, elas não estão criando a inteligência artificial para operar de uma maneira ética, humana, de desenvolvimento, mas sim para gerar mais dominação, gerar mais lucro, tanto que estão querendo colocar anúncio em inteligência artificial. Você vai lá, coloca, olha, eu estou com um problema, sei lá, com a minha namorada. Aí a inteligência artificial vem com um anúncio para, sei lá, você entrar no Tinder. Então, é uma situação delicada que a gente está vivendo. Aí, para evitar, eu estou criando essa inteligência artificial. Quando ela estiver bacaninha, eu vou liberar. Vou começar a fazer programa de live semanal. Convido todos vocês para participar. Eu sei que a Nath tem interesse, a Simone também. O Jeff, se tiver tempo, está tranquilo. Eu quiser tenho participar. também. Tem? Tenho Então, também. eu vou estruturar. Eu me sinto pronta para fazer live depois de 84 anos. Estou criando uma rede social. É uma rede social que não tem anúncio, que ela é focada em bem-estar, em segurança de dados. E ali dentro da rede social vai ter o primeiro diário reativo, que é um diário que vai dialogar com vocês. Tem bastante coisa acontecendo. Eu pretendo envolver todos vocês. Eu pretendo que a gente organize algumas conversas além de aula para debater essas questões.
Porque eu quero crescer com todo mundo que ficou do meu lado, entendeu? Eu não quero crescer sozinha e agora eu estou em um momento de autoridade digital bem interessante depois que eu criei a plataforma Atmo, que faz convergência de dados, né? Então, estou tendo bastante procura, inclusive vou ajudar a Simone com isso. E, inclusive, o relatório de ciclos de vocês é uma mistura de estatística e de parâmetros de ferramentas metafísicas. Porque dados de convergência relevantes, eles não envolvem só estatística, eles envolvem análise de contexto, e tudo isso que eu estou falando que eu criei foi através de eu trabalhar com a minha mediunidade, com a minha paranormalidade. Porque, como eu fico aberta para o plano espiritual, recebo diversos insights que estão associados às necessidades da malha coletiva e ao meu propósito. Por isso que é importante a gente se conhecer e abrir espaço para ouvir essa família cósmica e esses irmãos, esses amigos que querem ajudar a gente na jornada. Eles estão aqui para ajudar a gente a lembrar o que a gente veio fazer. Que não é uma tarefa fácil, não é fácil ser um ser humano. E é isso, gente. A mente coerente é aquela que é guiada por um coração forte e uma alma extremamente humilde diante da sabedoria do tempo. Porque, assim, a gente, enquanto ser humano, sabe muito pouco. E a parte boa da gente saber muito pouco é que a gente tem a possibilidade de aprender muita coisa. Finalizamos a nossa aula. Dúvidas? Muito legal, Carol. Não, nenhuma dúvida. Só uma questão para ajudar mesmo você. Você já usou a Manusear? Essa ainda não. Nossa, Como é use. que é? Com essas suas ideias, ela vai te ajudar bastante. Ela é uma IA de agente. Então, se você quer fazer várias coisas, você vai solicitando para cada agente fazer alguma coisa. Então, eles te trazem relatórios prontos. Eles podem até entrar em diversos sites que você passa o login e eles vão como se fosse um computador mesmo, acessando as plataformas, olhando dentro delas. Não é nada superficial, sabe? É mais profundo. É bem interessante. Veja alguns vídeos. Você vai gostar e vai te auxiliar bastante. Eu vou testar. Eu estou testando várias inteligências artificiais, porque que nem a plataforma Atma, ela tem cerca de 36 portais a nível nacional e internacional. Então, eu consigo dinamizar muitos dados, gerar relatório executivo, eu faço a curadoria. Mas eu pego aqueles dados e eu faço uma triangulação de informação. Eu uso diversas inteligências artificiais de diversos pontos de vista para eu ter certeza de que aquele ponto de convergência ele é aderente ao que realmente tem de acontecer. Então, eu vou testar essa daqui também agora. Veja, até mesmo para a tua organização própria. Ela cria como se fosse sites do que você trabalha ali. Então, se você quiser se organizar, você entra nesse site que ela criou para você e vai estar lá tudo que vocês trabalharam juntos. Você já ouviu falar da Lovable? Não, essa eu não conheço. Essa é uma inteligência artificial, se eu não me engano, da Suíça. E assim, eu estou criando uma rede social com ela. A Atma criei com ela, eu e o Guilherme. Agora a gente está separando os módulos, né? Porque tem módulo pessoa física e módulo pessoa jurídica. Pessoa física eu vou deixar aberto, vocês vão ser os testadores iniciais. Mas assim, até a rede social, tudo eu estou fazendo com esse Lovable e tá interessante. Legal, vou ver também. Bom, gente, é isso. Passei aí todas as novidades. Se vocês observarem na jornada de vocês que existe alguém que realmente tem aderência com o movimento, com o objetivo dessa fraternidade também, vocês podem convidar. Quer compartilhar o relatório lá de dinâmica coletiva, o diário também pode compartilhar. Chegou o momento da gente abrir a floresta. A gente já ficou bastante tempo aqui só a gente, eu acho que já está na hora de dar espaço para a tribo aumentar também. Legal, Carol. Muito obrigado pela aula. Mais uma vez, foi muito boa, aprendendo bastante. E que esse ano seja repleto de crescimento aí para nós. Esse ano é o 1º de 7. Geralmente fevereiro é mais tenso mesmo, mas mês que vem a gente já começa a ver os fluxos, as colheitas, e no segundo semestre vai mais fluido, vai mais fácil. Amém. Vamos para cima. Vamos Então é sim. isso. Quero agradecer também, Carol, pela aula, foi muito bacana, viu? Muito legal. E essa plataforma aí que o Jeff falou,
Eu acho que eu mandei até o áudio para você, que eu fiquei impressionada, que eu vi um vídeo do cara falando do que essa plataforma faz. Eu fiquei impressionada. É absurdo, né, Cê? Eu mandei para Carol, eu falei, Carol, você já ouviu falar? Porque eu achei que era mentira. Não, eu vou olhar essa plataforma. Como é que chama, gente, essa plataforma? Eu nunca tenho. Manos. É Manos, eu mandei ali, ó. Manos.ia. Manos. Uau. Isso. Cara, Gente, eu fiquei em choque quando eu descobri. O Guilherme criou uma plataforma chamada Uidinho, que ela faz avaliação de ideias e as avaliações são em tom de uma pessoa chapada. Manda lá depois no grupo. Que legal. Dá uma de curioso e vê tudo um pouco. Então, olha, a gente cria coisas impressionantes com inteligência artificial hoje em dia. Mas é isso, Bom, então, pessoal. Muito obrigado pela aula. Nath, que bom ter você aqui com a gente. Si, feliz que você continuou também e que esse ano seja maravilhoso para todos nós. Com certeza Gente. será. Eu também fiquei feliz de falar com você, viu, Jeff? Feliz mesmo. Logo a gente Adorei, conversa. gente. Adorei também. Obrigada, Carol, pela aula. Isso aí, Imagina. vamos nessa. Vamos lá, Obrigada, gente. Nath, Vamos. por estar aqui conosco também, hein, Nath? Gratidão. Vamos nessa, tamo juntão, gratidão. Tô muito Imagina, feliz de estar aqui. gente. Qualquer ajuda que precisar, manda lá na fraternidade. Se for algo mais pessoal, me manda por DM e vamos junto, tá bom? Um bom resto de semana pra gente e que nosso ano seja muito abençoado. É Com nóis, certeza. Um beijo para obrigada. vocês. Tchau, tchau.